Alguns filmes ficam marcados na nossa memória e têm um valor afetivo imenso. E quando a gente fica sabendo que vão refazer essas histórias que marcaram a nossa infância, não tem como segurar a emoção. Se já era incrível antes, mesmo com efeitos ruins e todas as limitações da época, agora, com toda a tecnologia cinematográfica disponível, vai ficar simplesmente sensacional. Não tem como dar errado, certo? Errou! Pois é, então, na verdade tem sim. E aí, fanáticos por cinema, eu sou a Nath e sejam bem-vindos ao canal Cinemáticos. Bem que a gente queria que as novas adaptações de velhos clássicos sempre fossem épicas, fantásticas, sabe? Algo realmente memorável. Infelizmente, esse memorável nem sempre é positivo. Alguns reboots e refilmagens são tão ruins que não deveriam nem ter saído do papel. É um pouco cruel dizer isso, mas é a verdade. A verdade às vezes dói. O que não significa que a gente não possa gostar de algumas dessas porcarias. Sim, eu sei, não chegam perto do original, mas conseguem fazer a gente se divertir. É legal ver personagens tão amados por outro ângulo. Se você der uma chance, pode até dizer: ah, não é tão ruim assim, vai. Já aconteceu com você, pode admitir. Depois de um pequeno atraso, começamos um novo mês aqui no canal, o mês da aventura. Preparados para filmes empolgantes e histórias emocionantes? Então já deixa o like e compartilha esse vídeo com todo mundo. E vem comigo em mais uma jornada épica, rumo aos filmes que a gente sabe que são ruins, mas a gente gosta mesmo assim, ok? Bora lá! Estamos indo. A gente já falou aqui sobre o filme dos Power Rangers, o antigo, de 95. Inclusive, me acusaram de fazer a pessoa perder horas preciosas da vida assistindo essa pérola. Em minha defesa, eu avisei que o filme era ruim. Olha a nota que eu dei! Mas agora é hora de renovar a luta contra as forças do mal. É hora de atualizar os trajes e redesenhar os personagens mais queridos dos anos 90. Com vocês, os maravilhosos, os incríveis, os guerreiros defensores da vida, Power Rangers. Não, editor. Eu já disse que a gente já falou sobre esse. É o novo, de 2017. Cinco adolescentes são escolhidos por um poder misterioso e descobrem que são os únicos que podem salvar o planeta da destruição total. Mas para isso, eles precisam superar seus problemas e aprender a cooperar entre si, antes que seja tarde demais. Power Rangers, o filme, é de 2017. Teve um orçamento de 104 milhões de dólares, mas foi um fracasso de bilheteria, arrecadando apenas 140 milhões. No Rotten tem aprovação de 50% da crítica e 65% do público. Entre os usuários do Google tem aprovação de 82%. Como é um filme bem recente, não vai ter spoilers. Então, se você ainda não assistiu, pode ficar tranquilo. Your Mac friend, Brent Rambo. Esse filme novo dos Power Rangers é, antes de qualquer coisa, totalmente injustiçado. Eu sou fã dos Rangers desde criança e eu adoro o filme antigo. E eu amei esse filme novo. Tá, ele tem alguns problemas sim, mas com certeza não é todo esse desastre que pintaram quando o filme estreou. A grande questão é que ele não é igual ao filme antigo, e isso tem pontos positivos e negativos. Quando você decide reviver algo tão nostálgico e com uma legião tão grande de fãs, corre alguns riscos. É inevitável. E a primeira escolha que tem que ser feita é se o filme vai ser uma cópia do que já foi apresentado antes ou se vai ser uma reformulação, uma reinvenção. Aqui a tentativa é atualizar os Power Rangers, e isso deve ser reconhecido. A gente não está mais nos anos 90, então algumas coisas simplesmente não funcionam mais. Mas como fazer essa atualização sem perder o verdadeiro espírito Ranger? Não tenho a mínima ideia. Na minha opinião, esse filme estava no caminho certo. Só que teve alguns problemas que prejudicaram bastante o resultado final e o projeto acabou não agradando nem fãs antigos, nem possíveis fãs novos. A primeira grande alteração do roteiro é a época em que a história se passa, nos dias atuais. A tecnologia é diferente, os relacionamentos são diferentes e os próprios adolescentes são diferentes. Eu sou rolezeira. Eu sou rolezeira. Eu sou rolezeira. No, God, please, no! Enquanto os jovens do filme antigo são exemplares, bem comportados e queridinhos, os novos personagens são bem mais reais. São jovens problemáticos que passam por dificuldades com amigos ou com as famílias e que sofrem com isso. Para você ter uma ideia, eles se conhecem nas aulas de detenção da escola. Mas não são maus. Dá pra perceber nas atitudes que eles se esforçam para serem boas pessoas. Vem cá, hey. Tem 5 anos, por acaso? Eu sou o Jason. É a minha primeira vez aqui. É emocionante.
E você deve ser o valentão da detenção. Deve ser burro feito uma porta. Então vamos fazer o seguinte. Não senta perto de mim, nem dele, que a gente fica de boa. Logo no começo do filme, somos jogados bem no meio de uma batalha intensa que está acontecendo na Terra, mas há 65 milhões de anos. Tudo isso? Na época dos dinossauros, os Power Rangers, que são todos alienígenas, foram dizimados e só sobrou o Ranger Vermelho, que é o Zordon. Esse é um dos pontos que pode ter desagradado os fãs mais fervorosos. A mitologia dos Rangers é diferente dos seriados e dos filmes mais antigos. Muita coisa foi alterada. O Zordon está lutando contra a Rita Repulsa, que é a Ranger Verde. Eu queria saber quem é que escolheu esse nome. Se foi ela que escolheu ou se apelidaram ela assim e o nome pegou. Como todos sabemos muito bem, o Ranger Verde é sempre o problemático do grupo, não importa o local do universo. Minha família gosta, meu pai, assim, às vezes tem algum receio, mas tirando ele, minha mãe, minha irmã, todo mundo apoia. Rita quer que o Zordon entregue o Cristal da Vida, que é responsável por criar vida nos planetas através do universo. Cada planeta que possui vida tem um cristal desses enterrado lá. Mas Zordon sabe que se a Rita conseguir todo esse poder, vai destruir o universo. Então ele se sacrifica para proteger o cristal e as moedas que dão poderes aos Rangers. As moedas vão ficar ali, esperando até que apareçam outras criaturas dignas de se tornarem os defensores da vida. Bom, a espera foi longa, mas 65 milhões de anos depois, parece que o momento finalmente chegou. Já na conhecida cidade de Alameda dos Anjos, conhecemos 5 adolescentes que não têm absolutamente nada em comum e nem se conhecem. Jason é o atleta promissor da escola, um garoto com a vida perfeita já desenhada à sua frente, mas que faz porcaria e joga fora todas as oportunidades que tinha. Kimberly é uma garota temperamental, que fez uma maldade muito grande com uma amiga e agora tem que aguentar as consequências. Billy é um garoto super inteligente, mas que está no espectro autista e por isso tem muita dificuldade de se relacionar com as outras pessoas, o que acaba causando alguns acidentes. Zack vive com a mãe, que está muito doente, e por isso deixa tudo de lado para cuidar dela. Trini não consegue contar para os pais quem ela é e como ela se sente, e por isso é taxada de estranha e não consegue se conectar de verdade com ninguém. O roteiro decide usar os dramas adolescentes como base para a história inteira, afinal é um filme sobre adolescentes. É uma escolha arriscada, mas que ficou interessante. Ao contrário dos filmes e séries, onde os personagens eram perfeitinhos e só precisavam se preocupar em socar os vilões, aqui os dramas de cada um pesam na narrativa. O filme se preocupa em tentar se aprofundar nas histórias dos personagens, mostrar as motivações e o porquê de cada um ser do jeito que é. É um filme de origem, e nesse ponto acertou em cheio. É realmente interessante saber que não são apenas guerreiros, mas pessoas de verdade, com medos e ambições. Isso acaba criando uma conexão muito maior com quem está assistindo. Infelizmente, o roteiro não consegue ser profundo o suficiente e fica aquele gostinho de que faltou algo. Surgem alguns temas importantes, como conflitos entre pais e filhos, a perda de entes queridos, bullying, homossexualidade, mas eles são tratados de forma muito superficial. Estão ali, mas não são realmente relevantes na narrativa, e o filme acaba caindo em clichês baratos e deixando os personagens estereotipados. Quem se destaca de verdade é a Rita Repulsa. Cara, a atriz Elizabeth Banks se divertiu. Rita é a típica vilã dos Power Rangers, malvada, assustadora e bem unidimensional. Ela quer destruir o universo. Simples assim. Não tem planos mirabolantes, não tem esquemas complexos, só mais poder para destruir tudo. Papum! Isso deixa o personagem muito divertido. Já o Zordon tá bem diferente daquele do filme de 95. Lá ele era muito bonzinho. Aqui não. Ele quer que os Rangers aprendam a usar seus poderes rápido e acha que eles são totalmente incompetentes. Ele se acha superior, é arrogante e se comporta como um babaca boa parte do filme. Os jovens, atraídos pelo destino, acabam indo para uma pedreira, numa mina de ouro da cidade, e encontram as moedas escondidas pelo Zordon tanto tempo atrás. Os seguranças da mina aparecem e eles precisam fugir. Essa cena da fuga é muito louca. Eles conseguem despistar os seguranças, mas a fuga não acaba bem. É saída, Billy! Você consegue! Acelera! Não vai conseguir. Hoje não! Hoje não! Hoje sim! Hoje sim! É inacreditável! Olha, é inacreditável! Enquanto tudo isso acontece, o pai do Jason, que é pescador, encontra algo muito sinistro no mar. Essa mulher é realmente pavorosa. Mas o que é isso? Esse filme é mais sombrio do que as outras produções dos Power Rangers. Tem até alguns sustinhos. O
Dá medo mesmo. Os 5 jovens acordam no outro dia em casa, sem lembrar de como escaparam do acidente. Eles se sentem atraídos por alguma coisa na pedreira e decidem voltar. Nesse momento, eles começam a descobrir e testar seus novos poderes. E a vergonha alheia é inevitável. Parece muito que miraram no John Carter e acertaram no Crepúsculo. Agora sei que tem um coração. Por que está doendo? Não são movimentos naturais e dá pra perceber que eles estão pendurados por cabos. Depois de muitas acrobacias bizarras, eles finalmente encontram o centro de comando, que na verdade é a nave do Zordon, enterrada na montanha. Zordon teve seu corpo destruído, mas o robozinho Alpha salvou a essência dele dentro da nave. O Alpha é um personagem que não poderia faltar de jeito nenhum. Quem não adorava aquele robozinho fofo dizendo ai 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 e andando em círculos desesperado? Só que aqui ele também sofreu alterações, e sinceramente eu não consigo decidir se eu gosto ou não dele. Alpha tem personalidade, funciona bem como um alívio cômico e é bonitinho. Mas acho que ele ficou digital demais, tá meio estranho. Acaba ficando um tanto desconfortável. Aliás, o CGI do filme no geral é um tanto desconfortável. Algumas cenas são muito bem feitas, mas outras te deixam com a sensação de que os efeitos não foram bem finalizados. Zordon diz que eles foram escolhidos como os novos guerreiros defensores da vida e precisam impedir que a Rita continue com seus planos malignos para destruir tudo. E temos outro detalhe muito interessante nessa nova versão. Eles não conseguem simplesmente morfar, como acontecia tão facilmente com os outros Power Rangers. Eles precisam se conectar à rede de morfagem, a energia que concede os poderes deles. O problema é que eles não se conhecem direito e não confiam uns nos outros. Para poderem alcançar todo o potencial e se tornarem os verdadeiros Power Rangers, eles precisam estar conectados uns aos outros. A verdadeira jornada não é apenas a batalha deles contra vilões malvados, é o autoconhecimento e a descoberta do significado de uma verdadeira amizade. O filme consegue se destacar nesse ponto, mostrando que eles precisam se esforçar muito para se tornarem os heróis poderosos que a gente sabe que eles podem ser. Peraí, isso deu certo? Alpha 5, por que eles não morfaram? Não sei. Você é a vergonha da profissão! O Ranger que mais chama atenção é o Billy, inteligente, fofo e com certeza o melhor personagem entre os adolescentes. O lado negativo é que o roteiro deixa de lado o que torna os Power Rangers os Power Rangers. As batalhas incrivelmente espalhafatosas e exageradas. Enquanto foca no lado humano dos heróis e em como eles precisam aprender a usar seus poderes, as lutas acabam ficando em segundo plano, algo imperdoável para os fãs. Não é que as lutas não existam, elas existem. E quando acontecem são ótimas, com os típicos movimentos fisicamente impossíveis dos personagens e as frases de efeito ridículas, tão anos 90. Como quando alguém fala, estão destruindo a cidade, bem no momento em que está acontecendo uma batalha monstruosa no meio da cidade. Os novos trajes são sensacionais. Tem até os monstros de massinha, repaginados e ainda mais terríveis. Só faltaram as faíscas. O filme consegue trazer um refresco de novidade para a franquia, ao mesmo tempo em que enche os corações dos fãs de referências. Algumas mais discretas, como em uma cena cortada, quando aparece o tigre dentes de sabre na janela da Trini. Outras são bem aparentes, como a famosa música tema Go Go Power Rangers, que toca em uma cena maravilhosamente brega, em que os Zords aparecem correndo em direção à batalha. Ah, tanta gente suando pelos olhos nesse momento tão épico. A grande esperança do estúdio era criar uma nova franquia dos heróis coloridos mais amados do mundo. Mas infelizmente não rolou. A arrecadação foi miserável e a recepção não foi boa. Em 2018, a Hasbro anunciou que estava assumindo a situação e que tem planos para uma nova adaptação. Porém, os atores desse filme não estão envolvidos. Ou seja, será um reboot do reboot. Vão começar uma outra franquia. A previsão era de que o novo filme estreasse em 2021 ou 2022. Mas com a situação atual no mundo, não tem certeza nenhuma e só nos resta esperar para ver se finalmente vão conseguir fazer algo verdadeiramente digno dos defensores da vida. Power Rangers, o filme, teve uma rejeição injusta, principalmente por não trazer tantas sequências de ação quanto os fãs gostariam. Mas eu acredito que a proposta do filme não foi entendida corretamente. A intenção era fazer um filme de origem, dando um pouco mais de profundidade aos personagens e inserindo o público nesse universo atualizado. E mais pra frente, nos próximos filmes, é que a pancadaria ia rolar de verdade. Mas a gente nunca vai saber. O roteiro usa bem o humor, como na primeira vez em que o Megazord aparece.
embora exagere em alguns momentos, o que pode soar meio deslocado. O CGI fica esquisito algumas vezes, mas funciona na maior parte do tempo. É um filme super divertido, com ótimos personagens e momentos emocionantes. É uma cilada, Bill. Tem um fanservice de respeito e equilibra muito bem duas visões totalmente diferentes em relação ao que o público esperava de uma nova adaptação. Um tom mais sombrio e profundo do autoconhecimento, com a pegada mais cômica e espalhafatosa dos seriados dos anos 90. Um prato cheio de aventura, cores e nostalgia. E essa é a nota no nosso vergonhômetro. É isso aí, cinemáticos. Eu espero que vocês tenham se divertido. Se você ainda não viu o filme, pode assistir sem medo. Tecnicamente, é muito melhor do que o filme de 95. Segue a gente lá no Instagram, não esquece de deixar o like e compartilha o vídeo nos seus grupos de WhatsApp. Certeza que tem muita gente que é fã dos Power Rangers. Lembrando, a gente está bem no meio de uma pandemia, o momento é muito complicado. Lave bem as mãos, use a máscara direitinho, mantenha o distanciamento social e, se possível, fica em casa. Eu vou deixar 2 vídeos do canal aqui na tela, é só clicar, vai maratonar o canal. Se inscreve e ativa o sininho. Todo domingo, 10h30 da manhã, tem vídeo novo. Valeu!